Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos neste trabalho que Jesus nos apresentou, o Espiritismo em Pauta. E hoje está conosco aqui esse jovem muito querido pelo movimento espírita brasileiro, Ceará também, é claro, o Jefferson Vasques, que vem trazer o tema O Caminho da Escuta, a arte de ouvir-se. Interessante, né? Será que a gente se escuta? Vamos ver o que é que o Jefferson vai trazer para a gente refletir, evidentemente, e talvez ressignificar alguns conceitos, né? Eu quero chamar aqui para compartilhar o espaço conosco o Jorge Fonteles e o próprio Jefferson para cumprimentar vocês, meus irmãos. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jefferson. Sejam bem-vindos. Boa noite, Fernando. Jefferson, é um prazer revê-lo, né? Você sabe da nossa estima, carinho e consideração que temos por você, em nome da Federação Espírita do Estado do Ceará, em nome de nós cearenses, né? Nós recebemos com todo carinho e afeto que só o cearense sabe dar. Jorge, querido Fernando, cearenses, queridos amigos que aqui estão conosco, é sempre um prazer enorme aqui estar junto à FEEC. Vocês sabem que vocês têm um lugar muito especial no meu coração, cada um de vocês. É muito bom, gente. Eu me sinto literalmente em casa. É como eu sempre falo para Jorge, né? Meu pezinho está aí na Federação do Ceará, entendeu? A consciência, o pensamento está sempre aí, né? Então, eu tenho um pedacinho de vocês dentro de mim. Que bom, que bom. Que alegria saber disso, né? Mas você vai gostar muito mais ainda quando estiver aqui conosco presencialmente, que não está longe disso acontecer. Em breve você vai ser convocado a estar conosco e quem sabe por um breve passeio, enfim, será um grande prazer te abraçar presencialmente. O Jefferson, eu acho que nós já sabemos, é trabalhador do Centro Espírita André Luiz, lá em Taubaté, São Paulo, né? É um rapaz jovem, mas que tem um discernimento muito grande, vem estudando profundamente a doutrina espírita, já apresentou diversos temas, tem uma cartilha de conhecimento que está realmente contribuindo com todos nós, que somos aprendizes dessa doutrina que é toda amor, toda consolo e toda verdade, como o Espírito Verdade, né, tão bem nos fala. Jefferson, você tem aproximadamente 45 minutos para desenvolver seu tema. Fique à vontade, meu irmão, a tela, o microfone e o público é todo seu para te escutar e compartilhar algumas perguntas, evidentemente. Com certeza. Muita paz, meu irmão. Fique com Jesus. Obrigado. Obrigado, viu? Meu boa noite novamente a todos, né? Reforçando que é sempre um prazer enorme, uma alegria imensa estar junto à Federação Espírita do Estado do Ceará, a esses corações tão queridos que tenho a certeza, a convicção absoluta que, por misericórdia divina, tive a oportunidade de reencontrar na presente reencarnação. Meu forte abraço a todos e também um forte abraço ao querido amigo Luciano Klein. Um abraço apertado a ele. Gente, a temática de hoje, ela é uma temática importantíssima, porque muito se fala, por vezes, para nós, a importância de ouvir o outro, mas pouco se fala a importância do ouvir-se, ouvir a si mesmo. E por que a gente quis trabalhar esta temática? Porque a gente, quando começa a ler alguns dados da OMS, a gente começa a perceber a importância desse ato que é escutar. Mas escutar é um passo mais adiante, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Primeiro a gente começa pelo caminho do ouvir. Por que isso me despertou e sempre me desperta? Além da profissão, para aqueles que já me conhecem, né? A profissão que é a psicologia. Quando a gente vai ler alguns dados, a gente vê que em 2019, de acordo com a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas foram acometidas por diversos tipos de transtornos mentais, com ênfase em ansiedade e depressão.
Olha só. Sendo que, de todo este somatório, 14% foram adolescentes. Isso a gente está falando em 2019. Com a pandemia, no primeiro ano da pandemia, estima-se que os transtornos depressivos e aqueles de gênese ansiogênica subiram 25%. Olha que grandioso. E aí, um velho dado que agora vem sendo renovado também vai mostrar que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida em derredor do mundo. Então, aqui, nós vamos começar a entender a importância de escutar o outro, mas, sobretudo, de escutar a si. Escutar a si. Porque nós somos este universo complexo, contraditório e dinâmico de sentimentos, de pensamentos e de emoções, que nos constroem e que muitas vezes também nos paralisam, quando não sabemos lidar com tudo isso ou quando negamos aquilo que habita em nosso íntimo. Por isso que Joana de Ângeles vai dizer que a ciência, que a arte de ouvir é também a ciência de ajudar. De ajudar não somente o próximo, mas, sobretudo, de ajudar a si mesmo. Porque, olha só, inúmeras vezes a gente cede os nossos ouvidos para o próximo. Outras vezes a gente cede o ouvido também para pessoas que nem sequer são de nossa convivência, como, por exemplo, em um diálogo fraterno. Mas quantas vezes a gente cedeu o nosso ouvido para ouvir o barulho que está aqui dentro? E esse barulho que muitas vezes, gente, vem de um silêncio, porque um silêncio por vezes grita. Então, muitas vezes, a gente não quer se escutar, ou porque é doloroso, ou porque a gente ainda não tem essa prática, esse hábito benéfico. Mas Jesus, psicoterapeuta por excelência que é, conhecedor da psique humana, como ninguém, o mestre sempre colocou lições que, creio eu, profundamente serem pérolas terapêuticas. E não seria diferente naquela parábola, a parábola do semeador. Quando ele vai finalizar esta parábola, ele finaliza ela dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E é curioso que ele colocou isso na parábola do semeador. Porque essa parábola, em uma perspectiva psicológica, em uma análise psicológica, ela vem narrar não somente estágios comportamentais e morais de nós frente à palavra de Deus, frente ao Evangelho, que é a semente. O semeador é Deus e, por vezes, por misericórdia, envia ao nosso auxílio os seus semeadores. O maior deles é Jesus. Mas essa parábola vem trazer algo muito mais profundo. Que esses estágios, à beira do caminho, espinho, pedregoso e terra boa, são estágios conscienciais. Então, aquele que está à beira do caminho em relação à semente, ou seja, a semente, a mensagem foi lançada, o evangelho foi lançado, semeado, mas ele se encontra indiferente. Portanto, o seu estágio consciencial é ainda preso ao campo dos instintos. E ali a gente pega pedra e espinho, o estágio consciencial ainda da criatura é preso às coisas materiais, bem como ainda não conseguiu se desvincular de imperfeições ou de conflitos íntimos, que são como espinhos que sufocam a mensagem do Cristo. E há aqueles que são o terra boa, os indivíduos que abriram as comportas da alma para o amor, abriram as comportas da alma para a caridade. Então, são estágios conscienciais, porque a lei do Criador está semeada em nossas consciências, de acordo com o livro dos Espíritos. Por que, então, por vezes, não relembramos?
Porque, por vezes, estamos em um estágio consciencial bruto. Estamos, por assim dizer, vinculados à primitividade que nos habita. E quanto mais a gente não se escuta, quanto mais a gente utiliza esses ouvidos apenas para ouvir mecanicamente ruídos da vida, quanto mais a gente vai adestrando esses ouvidos a ouvirem somente aquilo que nos compraz, no sentido de que, por vezes, nós negamos ouvir a alguém que está com dor porque a dor dele não nos é interessante, ou porque, simplesmente, por vezes, a gente não quer ajudá-lo. Quanto mais a gente começa a adestrar esse ouvido a ficar egoísta, a ficar narcisista, ou seja, um ouvido que é separatista ao invés de ser fraterno, caridoso, mais a gente vai desvinculando da nossa própria realidade íntima. E eu disse que a gente é um universo de pensamentos, de sentimentos, de emoções, que aparecem sob a forma do quê? De lembranças. Lembranças. Então, quando Jesus fala, quem tem ouvido para ouvir, ouça, não é um mundo exterior, é a sua mensagem, mas para ouvir a mensagem do Cristo é preciso arar o terreno de nossas almas, torná-la fértil, torná-la boa. Olha que interessante. Então, a gente vai entender o quê? Que é preciso também ouvir-se. Quais são os nossos medos? Quais são as nossas fragilidades? Mas o ouvir, olha que interessante. O ouvir, para que ele não seja mecânico, ele deve ser vinculado ao refletir. Bonito, não é? E verdadeiro. Mas o ouvir e o refletir conduz a criatura ao escutar e ao sentir, porque escutar é um processo mais profundo. Jesus era um escutador, porque ele se prontificava a ouvir da maneira correta as pessoas. Então, eu estou escutando, por vezes, porque eu me prontifiquei a ouvir. Então, há muitas pessoas que ouvem as próprias dores, mas não escutam o que elas querem falar. Por isso que esse número de adoecimento de transtornos mentais vem multiplicando. Porque ouvir é o primeiro passo. Então, eu tenho aqui uma determinada dor, por exemplo, a depressão. Ela chegou em minha vida. Ela está aqui, se instalou. A depressão ou a ansiedade. Se a gente refinar nossos ouvidos, ouvir com a alma, a gente vai ouvir o que essa dor está gritando. Às vezes ela está falando, pare. Mas para a gente entender o que esse pare significa em nossas existências, é preciso sentir o que essa dor quer falar. Pare de ser ganancioso, pare de ser materialista, pare de se culpar excessivamente. Pare, tá vendo? Então, há pessoas que somente ouvem, mas que não escutam. Tive a honra de fazer uma live com o querido Jorge Fonteles. E Jorge, numa live que tive lá no programa Nos Passos de Jesus, ele propôs uma reflexão de uma monumental transcendência que me tocou e que mudou, aliás, o meu olhar a respeito daquela passagem. Mudou, não, complementou o olhar que tinha a respeito da passagem, que é aquele memorável diálogo de Nicodemos com Jesus.
Olha que diálogo bonito, não é? Aquele famoso diálogo em que Jesus diz a Nicodemos que é preciso que ele renasça novamente da água e do Espírito. Em um sentido espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, entenderemos que esse renascimento se efetua na lei da reencarnação. Mas olha o que Jorge propôs, olha a ousadia da colocação dele, que há pessoas que reencarnam, mas que não renascem para a vida. Sobrevivem, vagam pela vida. Gente, isso é tão profundo se a gente parar a pensar. A gente só pode renascer para a vida se a gente ouvir a nós e escutar o que cada coisa está querendo dizer. Escutar o que essa adversidade momentânea está querendo me dizer, ou para que caminho ela quer me levar, ou de que caminho ela quer me retirar. Então, escutar é um processo que vem vinculado a sentir, a sentir, a sentir o que está acontecendo no fundo da tua alma, no mar da nossa consciência. Por vezes a gente quer mentir para a gente, não tenho medo, ou perdoa o fulano, quando a gente sabe que lá no fundo a gente não perdoou. Mas se a gente se ouvir, por que eu não perdoei fulano ainda? Aí a gente começa a escutar, porque nós temos isso ainda, por conta disso, por conta daquilo. E aí a gente pode começar a trabalhar nas causas que nos fazem sofrer, que por vezes são atuais. São atuais. Então, às vezes a gente só quer ouvir por ouvir. Mas ouvir refletindo possibilita escutar sentindo. Não somente o outro, que é um segundo momento, mas no primeiro momento, gente, se a gente não se escuta, ou seja, o que é se escutar? É se conhecer, é o autoconhecimento. Então, se a gente não se prontifica a ouvir nós mesmos, como que a gente vai ouvir o outro? Por vezes, por conta de fugir de nós mesmos, de não olhar para os nossos conflitos, para as nossas carências, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho e tantas outras imperfeições, a gente conturba o ato de ouvir. A gente sempre ouve distorcido o que o outro fala, ou sempre leva para o lado pessoal. A gente sempre começa a criar barreiras por intermédio do ouvir. Ou seja, começa a separar o outro de nós. E é importante que o outro esteja em nosso caminho, porque ele é manifestação de Deus na nossa jornada. O outro é a escada que nos conduz ao Criador. Portanto, negá-lo, ou escutá-lo, ou não escutá-lo, faz diferença em nossa jornada. Então, o convite nessa noite é para ouvir o quê? Eu disse sentimentos, eu disse pensamentos, eu disse emoções. Mas também ouvir o quê? As nossas fragilidades, os nossos medos, os conflitos. Olha que interessante. Como é que a gente vai captar os nossos medos, as nossas fragilidades, conflitos íntimos? Ouvindo as nossas ações. Por vezes, as nossas ações, as nossas atitudes gritam. Gritam. A gente pega e vê uma pessoa em um surto de raiva. Ou a gente mesmo entra em um surto raivoso. Isso está dizendo muito da gente. É preciso se ouvir. Se ouvir o quê? Que você é tão frágil que você não consegue
segurar uma frustração de uma opinião adversa à sua. Isso é fragilidade emocional, por conta do orgulho que está excessivo em nossas almas. Então, é preciso se acolher, se abraçar, se melhorar e se escutar. Então, olha só, ouvir nossas ações possibilita escutar também as nossas intenções. Às vezes a gente só liga o autoconhecimento com os olhos, mas é interessante que Jesus, em determinados momentos, vai vinculando partes do corpo ao autoconhecimento, ao estágio moral, intelectual, psicológico que a criatura se encontra. Os olhos, né? Se os teus olhos forem bons, teu corpo inteiro será luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo inteiro será treva. Né? E depois vai vinculando outras partes, o braço, a mão. E não seria diferente com o quê? Com os ouvidos. Com os ouvidos. Fato interessante que, então, a gente vai captar as nossas intenções ouvindo, ou seja, refletindo o que nossas ações. Por que estou fazendo uma determinada atitude? Esses dias, junto com o confrade Guilherme Azeredo, aqui de Taubaté, já esteve aqui, inclusive, na FEEC, Guilherme indagou lá no grupo de estudo, no NEP, que a gente participa, Guilherme indagou assim, gente, toda caridade nos faz bem? Eu olhei para ele e falei, mas como assim? Ele falou, porque nem toda caridade edifica, Jefferson. Depende da intenção que você está fazendo. É claro que, para uns, ela começa como um exercício comportamental, uma repetição, para depois ele começar a sentir esse ato. Mas olha a indagação. Olha o que ele falou. Será que toda caridade edifica? Ora, se ela for feita com orgulho, com vaidade, provavelmente não. Pelo contrário, ela nos prejudica. Nos torna ainda mais orgulhosos, vaidosos, prepotentes. Então é preciso ouvir o que o nosso ato está dizendo de nós mesmos. E ouvir, vou lembrar novamente, é refletir. E vai possibilitar escutar, sentir a verdadeira intenção dos nossos movimentos. Então, aqui nessa noite, eu penso que nós estamos sendo convidados a essa reflexão íntima, a essa reflexão interna, da qual muitas vezes nós fugimos. Ouvir por ouvir, todos os fazem, mas ouvir refletindo para escutar sentindo são poucos. Por isso que o caminho da escuta é a arte do ouvir-se. Porque se eu não me escuto, como que eu vou escutar plenamente o outro? Aquelas coisas, né? Aí a gente não se escuta, tem uma série de conflitos que vão nos deixando irritados ao decorrer dos dias, e aí o outro senta, vem desabafar com nós, e a gente começa a ficar irritado, ou começa a dar conselhos que são tanto quanto atravessados e não centrados na mensagem do Cristo, mas em nossos achismos pessoais, conselhos que não iluminam. Ou seja, isso é fruto apenas do quê? Da falta de ouvir e de se escutar-se. Por isso que eu estou conturbando agora a minha escuta em relação ao que o outro está falando, em relação ao mundo, às coisas, à vida. Muitas dissensões na sociedade, mas trazendo para a gente aqui no meio espírita, são criadas
por pessoas que estão projetando na doutrina conteúdos íntimos que são seus por falta do quê? De ouvir-se. Ouvir-se. Então, quando a gente vai se prontificando nesse trabalho de autoconhecimento, a gente vai se tornando um escutador. E um escutador está apto também para escutar a dor do próximo, visto que escutar é sentir. É um patamar acima do ouvir, que é gerado, ademais, pelo próprio ouvir, que é a reflexão. A famosa regra áurea, fazer ao próximo aquilo que você queria que lhe fosse feito. Ou seja, transportar o outro para dentro de nós. A tão conhecida empatia. Transportá-lo não para pegar a dor que é dele, mas para ajudá-lo, para ser luz, transportá-lo para dentro de nós, não para conturbar o ouvido, a visão, o caminho dele, mas para ser um ponto de luz. E aí, quando a gente fala de escutar, foi como eu disse aqui no começo, Jesus foi o maior escutador que já passou pela face da terra. O maior psicoterapeuta por excelência. E quando a gente começa a adentrar nos passos do mestre, a gente começa a entender profundamente o que é escutar, porque Jesus já tinha ouvido a si mesmo, gente, há muito tempo, por isso que ele é um espírito puro, que alcançou a perfeição relativa, porque ele se prontificou a escutar. E aí a ouvir-se para escutar não somente a dor do outro, mas sobretudo os desejos do Pai em sua vida. Porque às vezes, sabe, a mensagem de Deus, os desígnios do Pai, melhor dizendo, estão aqui nos nossos olhos, estão aqui gritando no nosso ouvido. E aí, por falta de refletir, mas sobretudo de permitir que esta reflexão possa ser sentida, a gente não entende por completo os propósitos de Deus em nossa jornada. Porque os desígnios do Senhor, eles são compreendidos, mas sobretudo sentidos. Então são dois caminhos. Para entender a mensagem de Deus é preciso compreender. Fé raciocinada. Mas não basta compreender. É preciso vivenciar. E a vivência é um processo de sentir. Para vivenciar, a gente precisa se prontificar a sentir. Falamos da caridade. Mas aí, quando somos testados em nosso lar, caridade moral, por exemplo, a gente não se possibilita sentir, por exemplo, a lição do argueiro e da trave no olho. Aí chega lá, começa a falar mal de um parente. Aí chega lá, começa a ser a ferro e fogo com o pai, com a mãe, com o filho. Fala de amor, chega em casa, chuta o cachorro, como diz o meu amigo Mário, né? Chuta o cachorro. Então tem coisas erradas. Você refletiu sobre a mensagem, mas agora não está possibilitando senti-la por intermédio da vivência. Vivência, porque é isso que é transformador. Esse campo do sentir, porque ele é vinculado ao viver. Então, Jesus, como eu disse, ele é o nosso modelo e guia, psicoterapeuta por excelência. Quando a gente vai analisar os passos dele, por exemplo, a gente se debruça naquela mensagem, naquela passagem tão bela que é a da mulher que fora pega em adultério. Mensagem linda. Uma coisa curiosa é que a gente sempre vincula a escuta com os ouvidos. Não é isso? Os ouvidos.
Então, quer dizer que uma pessoa que é surda não pode ouvir-se? Entende? Claro que ela pode. E ela pode ouvir-se com muito mais profundidade do que nós. Muito mais. Né? Bem-aventurados também, né? São aqueles, os cegos, como relembra o Evangelho segundo o Espiritismo. Por vezes, aquele também que é cego não pode ouvir-se, enxergar-se. Claro que pode. E pode enxergar com muito mais propriedade do que nós. Ouvir-se com muito mais propriedade do que nós. Isso não tem dúvida. E lá na passagem da mulher que fora pega em adultério, essa passagem ela é muito simbólica porque frente àquela multidão, Jesus tinha dois barulhos. Dois barulhos. A multidão que estava ao seu derredor com pedras nas mãos, multidão formada de jovens e velhos, e tinha o barulho que ecoava das lágrimas daquela mulher que estava com medo de morrer por conta de um equívoco momentâneo que ela e um outro homem que não foi levado, inclusive, cometeram. Por causa daquilo, a sua vida estava em xeque. Olha o barulho que vinha dela. Da multidão, vinham os gritos. Dela, o que gritava eram as emoções, os sentimentos, medo, a vergonha. Jesus escutou. Ele escutou. E ele escutou não falando nada, em silêncio, olhando. Aí ele vai e escreve na terra, de acordo com o espírito Amélia Rodrigues, na obra que se intitula Luz do Mundo, psicografia do nosso amado médium baiano, Divaldo Pereira Franco. Lá na mensagem que se intitula Atire a Primeira Pedra, Amélia vai dizer numa nota de rodapé que quando Jesus estava escrevendo ali na areia, na terra, ele coloca várias imperfeições, de modo que aquela multidão, na hora que batesse os olhos naquilo que estava escrito, cairia em si. Então, ali tinha escrito sexólatra, adúltero, homicida e inúmeras outras coisas. E é claro que todos ali envolvidos no magnetismo do Cristo, mas, sobretudo, ali com aquela legião de espíritos iluminados que caminhavam com Cristo, fizeram com que aquelas criaturas encarnadas que ali estavam também caíssem em si, né? Trouxeram lembranças de certo à cabeça deles. E aí, dos mais jovens, dos mais velhos aos mais jovens, as pedras começam a ser largadas. E Jesus acolhe aquela mulher. Ele ouviu a dor dela. Ele escutou as fragilidades dela, os medos dela. Por isso que ele não disse assim para ela: eu sei o que você fez, viu? Você não está certa, não. Porque ele já tinha escutado, sentido. Ele disse: vá e não erre mais. Não erre mais. Então ele ouviu, ele escutou. Aí depois a gente vai ter uma outra passagem que eu acho linda, bela, que se encontra na obra Vida Plena, de Joana de Ângeles, também psicografia de Divaldo Pereira Franco. Lá na mensagem que se intitula Ser Grato, Joana vai trazer aquele memorável texto que vem narrar a trajetória do Cristo em direção ao Gólgota. Então, ele, levando a sua cruz, lembrando que ele já tinha sido ferido por chibatadas, por castigos, estava sangrando, cansado, não abatido, jamais.
mas com um corpo cansado. Então colocaram uma cruz de madeira tosca em suas costas e fizeram com que ele levasse essa cruz em direção ao Gólgota, ao Calvário. E aí, em determinado momento, ele cai. E aí o soldado romano, o centurião, pega um homem e joga esse homem ali, contra a vontade. E aí Joana vai dizer o que aconteceu nesse exato momento. O famoso homem de Cirenaica. Joana vai dizer que quando Jesus sentiu que o fardo da cruz havia sido, olha que coisa bela, havia sido atenuado, ele olhou para trás e ele viu esse homem. Mas Joana vai dizer que o olhar do Cristo, sem falar nada, foi tão profundo, o olhar de gratidão do Mestre, que modificou a existência daquele homem a partir daquela vida, daquele homem e da família dele a partir daquela vida, em outras reencarnações. Aquele olhar do Cristo gravou ele tanto. Olha que escuta tão bela e tão profunda que Jesus fez. Ele escutou. Aquele homem que estava constrangido. E ele falou sem falar. Olha aqui. Ele falou sem falar. Ele se expressou sem nada dizer. Apenas com um olhar. A gratidão dele. Aquele indivíduo. Então, em determinados momentos, a gente vai percebendo nessa trama, nessa epopeia, que é o Evangelho, essa epopeia de luz celeste, que ali há diversas pérolas que nos ensinam a ouvir a nós mesmos para ouvir o próximo. Ouvindo-se, nós vamos começar a nos escutar. Escutar o quê? Por vezes, o que o vazio da nossa alma fala. Por vezes, o que a nossa dor grita. Por vezes, o que os nossos sentimentos querem nos dizer, nos expressar. Por isso, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é sempre necessário ouvir a si mesmo, para ouvir com maior completude as coisas que estão aí, espalhadas pela vida. É preciso também escutar-se, sentir o que cada conflito que ainda aqui está instalado está querendo nos dizer, está querendo nos mostrar. A gente pode escutar com o olhar. A gente pode escutar o outro com uma simples palavra. Portanto, a escuta não é vinculada. A escuta e o ouvir-se não é vinculado aos ouvidos. É reflexão e sentir. Essa é a verdadeira escuta. É disso que é formado o caminho da escuta. De reflexão e de sentimento. Essa é a verdadeira escuta que ilumina a nossa alma e que ilumina outro caminho. É essa escuta de que carecemos nessa atualidade. Mas, sobretudo, o ensinamento levítico é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um ensinamento, um preceito mosaico, isso. Que depois foi ampliado por Jesus. Amai os teus inimigos, mas também agora amai-vos uns aos outros, que entra em outro patamar. Mas ama o teu próximo como a ti mesmo. E não há maior gesto de amor próprio do que permitir ouvir o som que está vindo aqui de dentro. E às vezes a gente está batendo a cabeça na parede, gente, errando. Ouve. Ouve o que suas ações estão querendo dizer. Escuta as intenções dos seus pensamentos, das suas atitudes.
Escuta os seus sentimentos verdadeiros, escuta os seus medos, escuta as suas fragilidades, porque assim a gente vai não abrindo brecha, não somente para os transtornos mentais, mas para as obsessões que também geram transtornos mentais, que por vezes são as grandes responsáveis por nos colocar na trama da depressão, da ansiedade. Por isso, é preciso relembrar, para finalizarmos esta noite, daquele apóstolo que outrora fora Saulo, e que ali na estrada, no caminho de Damasco, seria convertido em Paulo de Tarso, o vaso escolhido do Cristo. Mas Paulo fez um profundo processo interior de aceitação. Ele ouviu a si mesmo, ele ouviu quem verdadeiramente ele era, ele ouviu o barulho das suas ações. E aí, quando ele começou a escutar de uma forma mais detalhada tudo aquilo que ele tinha na sua alma, aí ele começou o quê? A se aperfeiçoar. E a vida de Paulo é um testemunho de quem se esforçou até o último momento para amar-se, para amar. Então não há maior gesto de amor próprio e de amor ao próximo do que ouvir-se, do que ouvir, do que escutar-se e escutar. Meus queridos irmãos, esta reflexão muito singela é a que eu deixo aqui nesta noite. Muito bem, senhor Jefferson Vasques. Você falou algo que muito me sensibiliza e discorreu o seu pensamento sobre 3 aspectos que são realmente necessários, que é o ouvir, o sentir e o viver, e o aprender a viver através desses 2 sentidos. A gente tem como uma atividade muito importante na casa espírita a prática do atendimento fraterno, que podemos dizer que é o acolhimento no centro espírita, né? E que, além do ato do escutar ao outro, né, nós também precisamos observar o que vamos falar. Eu tenho observado nessa prática do acolhimento, do atendimento fraterno, que muitas das respostas que nós, se tivermos que dar alguma, né, que é importante a gente ter esse cuidado até com o que vai falar, nós teremos que dar para o outro, elas estão na própria fala do outro. Porque muito do que nós necessitamos, nós mesmos dizemos de bom tom e que muitas vezes não escutamos, não atentamos. É como uma oração que muitas vezes fazemos por prática comum e não a percebemos na sua grandeza, na sua beleza e na significância ou significado que ela mesma tem nessa proximidade para com Jesus, Deus e os espíritos amigos. Então eu te pergunto, Jefferson, olhando para essa prática tão importante da casa espírita, que é a porta de entrada do centro espírita, o que nós poderíamos fazer mais além dessa escuta qualificada, no sentido de que possamos dar o acolhimento adequado para o irmão que chega sofrendo, inclusive desses traumas psicológicos tão estranhos para alguns, mas tão necessários para a nossa evolução espiritual. Perfeito. Olha, querido Fernando, o atendimento fraterno é um profundo... É um atendimento ali, né? Um profundo processo que ocorre e que, por vezes, é conturbada a escuta, não é? A gente escuta o outro e quer dar a ele
por vezes, soluções muito práticas, mas olha o que você disse. A dor do outro, ela não é quantificável. A praticidade está o quê? Nos nossos ouvidos, para nós estamos escutando. Então chega alguém para mim e fala: eu estou em um profundo estado de dor porque eu perdi o meu marido. Isso para ela é uma dor grandiosa. E ela sabe, sim, a gente pode trazer todos aqueles ensinamentos espíritas. Mas é interessante, para refinar esse processo, eu sempre digo que aquele que faz um diálogo fraterno, um dialogador fraterno, precisa ser um escutador fraterno. Porque senão você vai simplesmente ouvir ruídos e vai poder ser frio, vai poder ser muito simplista com coisas que são complexas. Por isso que o trabalho do escutador fraterno é um trabalho de escutar a si mesmo, para escutar com mais profundidade a dor do próximo. É isso que nós, psicólogos, fazemos. Então, para que esse processo fique mais refinado, a minha dica, como espírita e como psicólogo, é ouvir-se, é escutar-se, é sentir o que as nossas adversidades, conflitos íntimos estão falando. Porque na medida que a gente se escuta, a gente pode escutar o outro com maior profundidade, a gente pode começar a compreender o real significado da dor, a gente pode fazer germinar, brilhar ainda mais a empatia, a misericórdia, a compaixão, que são substanciais para uma escutatória fraterna. Então, o meu conselho é que não sejamos dialogadores fraternos, não somente isso, mas, sobretudo, assim como Jesus, escutadores fraternos, porque o escutador, ele se coloca no lugar do outro para sentir. O escutador já vivenciou, ou se não vivenciou, ele respeita a dor do outro na singularidade que ela tem. Então, quanto mais a gente se escuta, mais. Gente, eu já escutei jargões dentro de centros espíritas, tais como: aquele que quer se matar, vai e se mata logo, o resto é frescura. E é uma pessoa que era responsável por diálogo fraterno. Por isso que é preciso sermos escutadores fraternos e depois dialogadores fraternos. Tá? Lembrando que o escutar é sentir. Sentir. Esse é o meu diálogo, isso é o que eu tenho na cabeça, né, de minha vivência, de minha experiência, além daquilo que a gente já sabe que é a modalidade do diálogo fraterno, para refinar ainda mais o processo, para ajudar. Muito importante tudo isso que você fala, e realmente a gente precisa desenvolver mais. O que você complementou, empatia. Aprender a ouvir e captando, né, a dor do outro, sentindo, refletindo sobre ela, essa transmutação, né, de corpos, não no sentido material, mas no sentido real, é o significado real da empatia. Jorge, amigo querido, sua pergunta. Jefferson, é sempre agradável, né? Um reencontro de almas afins, né? Então, me sinto em casa. O Eli Freire, ele coloca assim: interessante essa reflexão de ouvir-se como ferramenta para alcançar o autoconhecimento, embora eu ache a tarefa profundamente difícil. Escutar-se é um mergulho dentro de mim mesmo. Mas eu gostaria de falar, não exatamente sobre escutar-se, mas também sobre escutar-se, é que eu tenho folheado uma obra que me tem sido cara ao coração pela simplicidade, pela lógica com que ela entrelaça conhecimentos psicológicos e conhecimentos doutrinários. É a obra Kardec, A Chave para Entender Jesus, que é de uma personagem
que eu admiro muito, que é o senhor Jefferson Vasques, né? Então, aqui você faz uma observação em um de seus capítulos que me chamou a atenção. É a questão da vida e a morte como leis naturais. E você coloca o seguinte: cada fase reflete um momento exterior e interior que faz jus ao estágio moral e intelectual do indivíduo. E você casa essa observação com as perspectivas de Freud. Eu queria que você fizesse uma breve análise com esse contexto dessa sua obra, que me encanta. É interessante, né, que essa obra aí que me fora inspirada, outras virão, Jorge. A pretensões de, em setembro, o Letra Espírita lançar mais uma, e já tem duas para o ano que vem. Essa é Kardec, a chave para entender Jesus, a primeira. Essas frases que me foram colocadas, essas escritas, pensamentos que, sem dúvida, estão acima dos pensamentos meus, e não falo isso por uma falsa modéstia, gente. Literalmente, tem hora que eu pego esse livro e falo, gente, rapaz, eu li isso, eu tenho que anotar aqui, porque eu preciso viver isso daqui, né? Que coisa, nem eu sabia disso, olha que coisa profunda. Então, cada fase da nossa vida, da nossa existência, reflete um estágio moral em que estamos. E morrer, porque a gente fala muito morrer, em imortalidade, mas, sobretudo, em morrer. Morrer não se restringe ao ato físico do sentido da deterioração do corpo. É isso que eu coloco nessa mensagem, porque, por um viés psicanalítico, Freud vai falar dos instintos de vida, a eros, e dos instintos de morte, a thanatos. Então, morrer, de acordo com o pai da psicanálise, também agora começa a ser trazido para dentro de nós. Há muitas pessoas que estão encarnadas e mortas para a vida. Mortas por quê? Porque deixaram que diversas imperfeições, que diversos conflitos, espinhos, adversidades, sufocassem a sua alma. E, gente, morrer para a vida enquanto se está vivo, é isso que me for intuído. É essa frase, né, Jorge? É a pior Exatamente. de todas as mortes. É. Gente, eu parei para refletir sobre isso, é a pior de todas as mortes, porque o tempo está indo. A fila está grande, gente do céu, vocês não sabem o tamanho da fila para reencarnar. Olha, há mais de 50 anos atrás, na obra O Roteiro, que se encontra na lavra do nosso querido Chico Xavier, Emmanuel, na mensagem O Grande Educandário, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que naquela época havia mais de 20 bilhões de espíritos esperando uma oportunidade para reencarnar. Então, estar encarnado é oportunidade preciosa. E para que a gente não morra enquanto está vivo, morra por dentro, é preciso ouvir-se, é preciso escutar-se. E lembrando que o sentir, ele é sentido vivendo, ele é sentido, visto na vivência. Né? A querida ela Canineu, né? Perguntando aqui como farei para entender isso melhor. Ouvir é sentir. Então, olha só, o que eu quero dizer? Que a gente precisa escutar, refletir o que a gente está escutando a respeito de nós e sentir em nós o porquê que aquilo me gera isso ou me gera aquilo. Isso é sentir. Por que estou triste? Por conta disso. O que isso vem me gerando? Ademais, quando eu fui lá e agi de uma determinada maneira, o que eu senti? Isso são processos de autoconhecimento. Mas, Jorge, eu penso que esta obra aí, meu querido, uma obra nessa frase aí que eu coloquei aí, que a gente possa, então, foi muito bacana que você trouxe, entender que a pior de todas as mortes é a morte íntima, é a perda de valores, de sonhos, de ideais, da esperança, da fé, que são estrelas a nortear a nossa consciência.
Quando a gente começa a perder isso, gente, a gente começa a morrer. É tão bacana, porque assim, eu estou aqui com vocês, mas sobretudo com o Jorge, com o Fernando. Eu me permito vivenciar esse momento que é de extremo valor à minha pessoa, porque eu escuto muita coisa vindo do amor de vocês, que me alimenta o coração, que me alimenta a alma. Entende? Então, eu quero, inclusive, só fazer um gancho rápido. Uma coisa que Fernando falou, que eu achei fantástico, e que vai juntar. Às vezes a pessoa está morta por fora, e ela chega em um diálogo fraterno, morta por dentro, viva por fora. Na verdade, sobrevivendo por fora. Então ela chega. Achei uma coisa tão profunda que você falou, Fernando, que é um dos trabalhos que os colegas psicólogos fazem. Nós podemos ser instrumentos para a pessoa se escutar. Muitas vezes, assim, a pessoa está falando, você viu o que você está falando, minha querida? Você está se escutando, meu querido? Como assim? Aí você começa a mostrar. Então, entende? Eu achei isso tão lindo, tão fantástico, mas para que a gente faça isso, é preciso estar vivendo a vida em plenitude, não é? E essa obra aí, Jorge, muito obrigado por divulgá-la. Kardec, a chave para entender Jesus. Essa obra muito singela, que escrevi com muito amor, com muito carinho. E outras irão vir, e vocês, colegas, irão ter os exemplares, com toda certeza, do Fernando, Jorge, vocês da FEEC. Mas para o Jefferson, assim, a expressão é quase reticência, porque para Kardec, a chave para entender Jesus, e para entender Jesus, eu preciso entender a mim mesmo, e para entender a mim mesmo, eu preciso escutar-me. E eu tenho medo, às vezes, de ouvir a minha própria voz interior. Como é que eu resolvo isso? Porque tem uma ouvinte aqui, né, que nos acompanha, disse assim: ouvir é sentir. Como farei para entender isso melhor? Porque Kardec achar para entender Jesus, eu compreendo que para entender Jesus eu tenho que entender a mim mesmo. Para entender a mim mesmo, eu tenho que escutar-me. Você está me dizendo isso. E para escutar-me, eu tenho que aprender a sentir. Bem, dá para, em poucas palavras, explicar mais ou menos isso? Então, esse processo, o sentir, ele deve passar antes pelo refletir. Senão ele vira experiência impulsiva. Experiência jogada ao léu. Porque, por isso que ouvir é sentir. Escutar, ouvir é refletir. Escutar é sentir. Então, primeiro a gente está aqui, então, nesse processo de automergulho, querendo se analisar. A gente começa a escutar os gritos que vêm das imperfeições que estão em nossas atitudes. Então, eu fiz uma determinada coisa egoísta. A gente escutou o quê? A gente, na verdade, ouviu o grito do egoísmo. E aí eu me coloco a refletir, Jorge, sobre o meu egoísmo. Não somente com aquela pessoa, mas com outras pessoas. E a partir disso, eu posso começar agora a adentrar numa experiência do sentimento. E lembrando que o ponto crucial do sentimento, de acordo com o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o amor. Então, como que eu vou fazer para sentir? Você vai ter que experienciar as reflexões que você faz. Sentir é experienciar. Não podemos sentir sem viver, sem experienciar. Então, falamos de caridade a todo momento. Mas se nós não arregaçamos a manga, apenas ouvimos sobre caridade. Agora, escutar sobre caridade é ir lá e se prontificar a viver. E nessa vivência, eu vou sentindo o valor desta reflexão que eu ouvi. Então, ouvir a si mesmo é
conhecer-se. E para mudar, é preciso vivenciar conhecimentos que nós ouvimos, que nós refletimos, colocando-os em prática. Mas, sobretudo, também há um outro caminho, para finalizar, que o tempo é implacável. Gente, quando a gente escuta algo de nós, o que eu sinto sentimentalmente? Eu escutei uma atitude egoísta, mas o que eu sinto com isso? Prazer? Desprazer? Satisfação? Ódio? O que eu sinto no fundo da minha alma com essas minhas atitudes que estou ouvindo? O que eu sinto? Isso também é um processo de autoconhecimento. Jorge, com medo ou sem medo, vai. Não é? É o que eu sempre falo, mas eu tenho medo. É um mergulho que dá medo, mas é um mergulho que é transformador. Coisa linda, Jesus. Eu vou usar 2 afirmativas de Jesus para a gente traduzir tudo isso que nós ouvimos, tanto da voz do Jorge como do Jefferson, e de alguma forma fui inspirado falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Nós precisamos ouvir mais Jesus, mais sentir Jesus e viver Jesus. Enfim, Jefferson, gratidão por mais esse encontro, sempre uma alegria ter você conosco. Você vai ser bastante explorado por nós sempre, porque é sempre bom explorar pessoas que têm bom coração, disponibilidade, muito mais do que disponibilidade, disposição para servir. Que Jesus e os bons espíritos continuem te inspirando, e para a gente não perder o vício e o hábito bondoso de te explorar, eu peço que você faça a nossa prece de encerramento, para que nós possamos concluir o nosso estudo de hoje. Mestre Jesus, muito obrigado por esses momentos que são dados a nós, em que aqui podemos congregar estes ensinamentos sublimes que da manjedoura à cruz exemplificou. Obrigado, Mestre, por nos ensinar que o coração que se prontifica a ouvir-se, a ouvir, também se prontifica a escutar-se e a escutar a dor do outro, a ajudar. Muito gratos somos às tuas lições de vida eterna, cuja verdade é uma bússola segura e precisa que nos guia. Caminha sobre as águas de nossas emoções e apazigua as tempestades emocionais que por vezes se fazem em nossas consciências. E que os amigos espirituais que obram em tua extensa vinha possam sempre nos amparar, nos inspirando a fé, a resignação e a coragem para mergulhar dentro de nós mesmos, para ouvir muito do que quer ser falado dentro de nós, e coragem para mudar. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado mais uma vez, Jefferson. Que Jesus Eu nos que abençoe. agradeço. O nosso programa encerra aqui. Um abraço fraterno em todos e muita paz. Que Jesus esteja em nossos lares sempre. Que assim seja. Até a próxima, tchau, tchau. gente. Jesus abençoe. Tchau, Jorge. Tchau, Fernando. Jefferson,